Viva, amigos do YouTube! Bem-vindos ao meu canal Mania de Leituras e não só. Desta vez trago-vos Amor em Terra de Chamas, a verdadeira história de Joana do Kurdistão, escritos por Jean Sasson. É uma norte-americana que viveu na Arábia Saudita mais de 10 anos, agora vive nos Estados Unidos, tem acesso a convívio muito próximo com estas heroínas sobreviventes de toda nesta zona tão conturbada como o Médio Oriente. Mais uma vez, baseada em factos reais, ela traz-nos a história desta heroína que se chama Joana. Este livro é durante a vigência decorre durante a vigência de Saddam Hussein e todas as atrocidades que ele fez em relação ao povo do Kurdistão, e fala da sua resistência a esse mesmo ditador e toda a discriminação que os curdos são alvos da parte do Iraque. Antes de mais, eu queria vos dar uma pequena explicação do que é o Kurdistão, muito breve, sucintamente. Depois da Primeira Guerra Mundial e da queda do Império Otomano, os ingleses e os franceses decidiram que o Iraque moderno devia ser formado por 3 regiões geográficas: a parte central do Iraque, o Planalto em terra calcária, onde se situaria Bagdade, a zona mais histórica. A segunda região, uma planície úmida do sul, dos pântanos, do queijo, variedade de peixes, e por fim uma terceira região, mais ao norte, mais verdejante, de montanhas, de florestas luxuriantes, boas pastâncias de férias, com uma etnia diferente que tem por nome Kurdistão. Como é mais ou menos conhecimento, que toda aquela zona ficou delimitado após essa queda do Império Romano, do Império Otomano, foi delimitada pelos ingleses, que era uma potência na altura e que faziam umas ingerências e delimitaram toda aquela zona, todas as fronteiras, não respeitando toda a história e os povos que lá viviam. Portanto, as fronteiras foram delimitadas desta maneira e as consequências continuaram e continuam ainda hoje, porque as coisas foram artificiais e entrou-se em conflito, como as pessoas são obrigadas a viver no mesmo país, entra-se em conflito uns com os outros, como o caso da Palestina, com os judeus e outros casos iguais. Neste caso do Kurdistão, os curdos como uma etnia foram sempre alvo de uma marginalização, de tortura, de prisões, alvo de gases, de armas químicas da parte do Iraque. Mas isto não começa agora nos anos 80, como no ataque químico de Saddam Hussein em 1988 em Al-Ajaba, onde houve 5.000 mortos. Inclusivamente Winston Churchill achava que o povo do Kurdistão era menor, era bárbaro, e que o ser alvo de armas químicas era perfeitamente legítimo para impor o terror e fazer diminuir a resistência. O que nós trazemos aqui, o que se traz aqui neste livro que Joana traz, é não só a sua história pessoal, uma história de uma mulher corajosa e apaixonada, mas também a história da resistência curda em relação ao Iraque. E isso é feito através dos chamados Peshmerga. São um grupo que se junta contra toda a marginalização, todas as atrocidades cometidas e uma tentativa de autonomia e independência em relação à região do Iraque na altura. Joana é filha de uma curda e de um árabe. Ela tem, eu vou tentar vos mostrar as fotografias. Esta era a mãe, aqui era o pai, uma pessoa bondosa e muito carinhosa, mas que teve uma doença e perde a audição. As avós, o avô. Ela é uma menina feliz, tem uma infância feliz, tem 2 irmãos
e uma irmã, portanto são 4 ao todo. A mãe é corajosa, é uma boa mãe e tenta sempre apoiá-la. Ela acaba por se apaixonar perdidamente por um primo, Sarbast, e ama-o desde a adolescência até aos 20 e tal anos, recusando todos os casamentos. Por fim acabam por casar, há uma série de peripécias. É alvo da suspeita da polícia do Iraque. Vivem em Bagdade, mas vão ao Kurdistão bastantes vezes, sofrem bastante ataques e assaltos. Um dos irmãos é preso, juntamente com o tio, é preso e torturado pela polícia do Iraque. Isso traz consequências e traumas muito fortes a esses elementos da família, acabando por se casar com Sarbast. Ela entra na resistência curda em relação ao Iraque, mas no meio disto tudo acontece um problema bastante concreto que vai provocar grandes problemas. Há uma guerra Irã-Iraque entre 80 e 88. Portanto, o que se passa é que Saddam Hussein está no meio da guerra, está desconfiado e está convencido que o Kurdistão, os curdos, estão a apoiar o Irão. Em parte, talvez seja verdade, e há uma perseguição ainda maior. Isto vai culminar com o ataque químico bem conhecido que mata milhares de curdos em Al-Jaba em 1988. Eles conseguem escapar, eles conseguem, resistir e vão, por fim, já não aguentam mais e acabam por emigrar para a Inglaterra, onde têm já a sua vida formada. Temos aqui já o marido, a Joana e o filho, e posteriormente tem outro rapaz. É uma história, mais uma vez, de sobrevivência em relação a um opressor, um homem que bastante, mau, cruel, que não os compreende, não os respeita, e há uma identidade, há uma força interior da parte de um povo que tenta resistir a todas as atrocidades e todas as opressões e injustiças que eram feitas por este ditador. Mas eu queria só dizer que isto poderia ter sido evitado se os curdos inicialmente o Kurdistão fosse independente quando a Inglaterra delimitou as fronteiras. Provavelmente isto nunca acontecia. Eles tinham direito à sua independência separado do Iraque. Não aconteceu. Houve lutas, houve mortos, houve torturas, houve famílias destroçadas, toda esta situação, e este livro é exatamente o percurso não só de vida de Joana do Kurdistão, mas de tudo o que as pessoas acabam por passar, muitos curdos acabam por passar nas mãos de um ditador do Iraque, Saddam Hussein. É uma história bonita, está bastante pormenorizada, talvez um pouco demais. Ficamos a saber muito em pormenor o que se passa. Eles são, a sensação que eu tenho é que são muçulmanos bastante evoluídos. Ela aqui está tapada a pedido de um dos irmãos, que acha que as mulheres devem estar tapadas, mas se formos bem a ver aqui, já estão destapados, já se vestem à ocidental, andam na universidade, estudam, enfim, há uma certa independência e uma forma de estar da parte das mulheres
muito evoluída e muito independente. Aliás, apercebemos-nos da lucidez e da clareza e da coragem da Joana em todo este percurso. É uma mulher muito determinada, muito forte, graças ao apoio familiar, mas também da sua têmpera, da sua genica. É uma mulher admirável, não há dúvida nenhuma. Se não fosse ela no final a pedir, quando tentou ir para a Inglaterra, a pedir leite para o filho e ter saído de si própria toda a revolta de mãe, não tinham dado umas condições mínimas nesse dia até conseguir chegar à Inglaterra. É uma mulher fortíssima, admirável, e que mereceu por fim um final feliz após tanto sofrimento, enfim, no seu país de origem. E é muito triste ter que deixar, depois de tanta luta, deixar o seu país que tanto amava, embora depois tenha encontrado a família mais tarde na Inglaterra. É muito triste perder por todas estas vicissitudes. Todas estas guerras são tristíssimas e desenraizam as pessoas e marcam as pessoas para sempre. Uma história triste, mas ao mesmo tempo uma história de heroísmo e de persistência e de força de vontade. Recomendo mais uma vez Amor em Terra de Chamas, de Jean Sasson. Uma história de vida marcante. Beijinhos, até à próxima.